aí você que está conectado no podcast One on One, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jorge Rosa, é um prazer enorme estar com você. Já vou apresentar o convidado de hoje, né? Uma pessoa excepcional, um cara que eu sou fã. Você que ainda não se conectou com a FIA Pro Futuro, a FIA Pro Futuro tem os melhores MBAs do Brasil. Conecte-se nas redes sociais da FIA Pro Futuro e conecte-se no One on One, no podcast que fala de negócios, inovação, tecnologia. E hoje aqui com uma celebridade, né? Estudou comigo na FIA também, era a celebridade da sala. O melhor aluno da sala, Alex. E aí, Alex? Não, que é isso, é demais, né, Jorge? O melhor aluno da sala é sacanagem. Não, vai falar que não era, pô. Não, toda a turma é excepcional. Turma top, né? Cara, fantástico, o pessoal fantástico na FIA. E aí, cara, eu tô feliz que deu certo, né? Acho que a gente acabou como todo mundo, né? Executivo, né? Essa vida louca, né? Correria. A gente acaba tendo aí outras coisas na vida para correr atrás, mas graças a Deus consegui aí um tempo na sua agenda para falar contigo. Estou bem feliz. Seja muito bem-vindo aí, Alex, ao nosso podcast. Não, eu que agradeço. O prazer é meu estar aqui conversando contigo, relembrar histórias, contar um pouquinho da trajetória. Acho que é super importante compartilhar, gosto de compartilhar. Então, eu que agradeço aí pela oportunidade. E, Alex, conta um pouco aí, para quem não te conhece, o Alex, né? Eu sei que você morava em São Paulo, né? Mas depois se mudou, né? Enfim, onde você nasceu? Conta um pouco aí do Alex como pessoa, antes da gente explorar o tema de hoje, que é liderança na era digital. Olha só que lindo, hein? Cara da tecnologia. Cara da tecnologia, falar de liderança, isso é um assunto super interessante. Bom, o Alex, quem que é o Alex, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, né? Então, sou paulista. Sou pai de 3 filhos, 3 crianças maravilhosas aí com a Viviane, minha esposa. Então tem a Isabela, o Leonardo, a Melissa. Sou formado em análise de sistemas, né? Trabalho com tecnologia aí há pelo menos 25 anos, em várias consultorias. Trafeguei por todas essas áreas de tecnologia, então desde software, hardware, telecomunicações. Então tenho um histórico grande aí nessa área. E a paixão começou lá atrás por tecnologia, porque eu sou formado em aprendizagem industrial pelo Senai. Ah, cara. Você fez Senai também? Fiz Senai, sou raiz. Pô, cara, também fiz, cara. A melhor escola que eu estudei na minha vida foi o Senai. Pois é, cara. Eu fiz Senai, aprendizagem industrial, 14 anos no Senai. Roberto Simonsen, lá no Brás. Nossa, que legal, que é tradicional essa escola, cara. Roberto Simonsen. A Roberto Simonsen é tradicional, cara. Eu fiz... naquela época o nome do curso era Reparador de Equipamentos Eletrônicos. Ah, não brinca. Eu fiz o mesmo curso, cara. Sério, cara? Eu fiz RE, cara. Reparador... 4 termos. 4 termos. Nossa, que coincidência. Turma da manhã no Roberto Simonsen. Terminei na T4A. Nossa, T4A. Eu era M4A. M4A? Legal. Então, cara, foi ali acendeu a luzinha de que eu precisava trabalhar com tecnologia, que era o que eu queria, foi o que me apaixonou, cara. Aquela era lá de trabalhar com os primeiros circuitos integrados, processador Z80, sabe? Ter contato com... Cara, a gente podia mexer dentro de um equipamento eletrônico. Se abrir, sabia o que estava acontecendo lá dentro. Era uma coisa fantástica, né? Você lembra do DGP-80? Você ficava programando em Assembler? Assembler, para movimentar motorzinho de passo. É isso aí, cara. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Pegar e iluminar os displayzinhos lá para escrever frase e tal. Código de baixíssimo nível, né, cara? Assembler, né, cara? Gravar EPROM. Isso aí. Nossa, cara, tô voltando o quê? 30 e poucos anos no tempo aqui. Isso daí, cara. Trabalhar com protoboard. Nossa, que legal. Exatamente. Você fez o curso, você sabe, né? Naquela época a eletrônica estava começando a se tornar digital e tal. Tanto é que o terceiro termo do nosso curso a gente trabalhava com elétrica de alta tensão, né? Motor trifásico, coisa mais pesada. Então lá atrás foi que acendeu essa luzinha. Bom, eu vou para esse segmento, eu preciso trabalhar com esse segmento. Porque é uma coisa que está evoluindo muito rápido. É muito interessante, é muito legal, né? Um adolescente, cara, 14 anos e fazendo essas coisas, eu me sentia muito bem. E fora isso, eu tenho uma série de hobbies aí para desestressar, né? Que trabalhar com tecnologia é complexo, né? Mas o que você faz para desestressar, Alex? Hoje eu tenho basicamente 3 grandes hobbies aí que tomam um bom tempo aí da minha vida pessoal, né? Obviamente com a família, mas eu faço mergulho, então mergulho autônomo com cilindro. Já faço isso já desde 2007.
Eu tenho aquários em casa, então Aham. aquarista, tenho aquário marinho, uns aquários É mesmo, aquele com plantados. água salgada, todo aquele negócio. Isso, reator de cálcio, Ah, é uma todo esse ciência isso negócio. aí, né? Ah, é legal, cara. Ajuda muito a desenvolver a sua paciência e perspectiva de longo prazo, porque nada nesse hobby de aquarismo é rápido. É tipo pescaria. Que pescaria é nesse sentido, né? Também tem que ter paciência, não tem nada a ver. Não é a mesma coisa, eu falo assim no sentido da paciência, enfim, que você está falando. Assim, é um pouco diferente, né? Da pescaria, que é a questão da paciência, é mais ali aquele momento. Que você Aham, tá ali, é um momento. Eu imagino a pescaria, eu não sou pescador, aham. não tenho esse hábito, né? Mas eu imagino aquele momento de reflexão, que você tá ali parado e tal, aguardando ali o momento que vai começar a ação, né? O do aquarismo é mais aquela questão do detalhismo, do planejamento de longo prazo, de saber que você vai trazer para casa aquilo ali, você vai colocar ali e vai ter que desenvolver aquilo durante 2, 3 anos, para ficar no estágio que você imaginou daqui 3 anos. Nossa, cara, que interessante. Porque na minha cabeça o aquário você comprou, ligou na tomada, tá Tá funcionando. funcionando, exato. Isso é o aquário do beta, é o É aquário do beta, eu peixinho tive dourado. beta. Eu consegui matar um beta, rapaz. O beta é imortal, eu consegui matar ele. Ah, Mas... você teve habilidade, hein, cara? eu matei um cactus, pô. Cactus é Nossa, imortal, ele gente. fica no deserto, lá eu consegui matar, então tem que tomar cuidado. Ainda bem que a minha filha eu tenho tratamento diferente. É Mas e verdade, aí, cara. conta aí. Ainda bem, meu, porque é complexo. Mas essa questão do aquário marinho, por exemplo, você está desenvolvendo, por exemplo, criando corais. Os corais, iguais aqueles corais duros, de pólipo pequeno e tal, é formação calcária. Aquilo lá cresce 1, 2 centímetros por ano. Então, até ficar no formato, no design que você imaginou dentro daquele layout, vai levar 3, 4 anos. E durante esse processo, você tem que se preocupar com a manutenção, né? Manter tudo estável. Então, é um exercício de resiliência e paciência de longo prazo, de planejamento, né? Então, isso ajuda você a conter um pouco a ansiedade. Porque senão, se você é um cara ansioso, é aquela história, não, ligou na tomada, tá funcionando, tá do jeito que eu quero. Entendi. Não. Mata a sua ansiedade, senão você vai matar tudo que está dentro do aquário. Então, isso ajuda bastante. E o último dos três, eu gosto bastante de mexer com ferramenta. Atividade manual, cara. Acho que veio um pouco lá do curso de eletrônica, de trabalhar com eu tô solda, com pensando essas nisso agora. coisas. Assim, em casa, na parte elétrica, ninguém faz nada. Não tem eletricista em casa, eu faço tudo. Então, assim, cara, quando a gente mudou para o interior, né, você comentou, eu saí de São Paulo no meio da pandemia. Em final de 2020, nós morávamos num apartamento ali no Tatuapé. Bom, 3 crianças, um cachorro, todo mundo trancado num apartamento e não podia descer nem no hall, né? Aham. Para descer no hall tinha que estar de capacete, de máscara, Tudo, enfaixado. Dentro da bolha. Dentro da bolha. A gente decidiu que não dava mais, vamos procurar um lugar mais aberto, uma casa, quintal, obviamente obedecendo isolamento social, mas assim, num ambiente que eu pudesse ter mais espaço, né? E a gente mudou aqui para a região de Jundiaí, né? Estou morando numa cidade aqui do lado, Itupeva, numa casa bem maior, com quintal, para poder ter essa liberdade, né? Então, e aí a casa requer bastante manutenção, né? Diferente de um apartamento. Ali no apartamento tem o condomínio, o zelador cuida de tudo. Na casa você é o zelador, né? Eu tenho essa teoria, para você morar em casa, tem que gostar de cuidar da casa. Sim. Em todos os sentidos, né? Manutenção, tem. É igual filme americano, né? Vou cortar a grama, vou pintar, vou arrumar essas coisas todas, porque se você não gosta, que casa dá trabalho, né, cara? Verdade. Mas é trabalho para quem não gosta. Por exemplo, para mim é diversão. Exatamente, é a mesma coisa para mim, assim, pegar um dia lá, legal, tem uma listinha das manutenções pequenas que você tem que fazer, é aquele momento de descompressão, a atividade de descompressão, que é aquela atividade que você começa, termina, tudo sob seu controle, tranquilo, e ajuda você a desconectar. Eu acho que hoje a gente precisa disso, né? Com o mundo com tanta tecnologia, tanta informação bombardeando você o tempo todo, por todos os meios, desconectar um pouco sempre é bom, cara. Ajuda a descompressão, ajuda você a manter a saúde mental em dia, tudo isso daí. Nós vamos entrar nesse tema aí, a saúde mental, mas, sei lá, Senai, né? E como você foi parar, como você virou executivo de multinacional de tecnologia. Lembra lá aquele garotinho Alex no Senai, né, cara? Com o avental lá com o guarda-pó, né? É verdade, guarda-pó e depois azul. uma cadeira de líder de tecnologia em multinacional. Como é que foi isso aí? Uma trajetória interessante, cara. Do guarda-pó azul ali, né, do Senai.
Eu estudei no Senai sem um patrocínio de empresa, né? Naquela época você lembra que você entrava por empresas e tal, eu estudei por conta própria. Eu fui para o Senai por incentivo da minha família, né? Eu tinha já tios que tinham frequentado o Senai, sabiam que era uma escola muito boa e eu fui. Eu acabei me formando em eletrônica, mas eu acabei não atuando com eletrônica. Porque quando eu me formei, eu não consegui atuar um emprego ou um estágio nessa área e fui trabalhar com a minha família, que tinha uma confecção industrial. Então, trabalhei numa confecção industrial, também aprendi a costurar, cortar roupa, esse tipo de coisa por um tempo, né? Até passar a fase do alistamento militar, que é a pior fase para os adolescentes, né? Que ninguém consegue trabalhar nessa fase. E aí, depois disso, eu trabalhei numa seguradora. Eu trabalhei 6 anos na Unibanco Seguros. Você vendia seguro? Não, eu era securitário, eu era analista de emissão. Tá. Então, eu trabalhava no back-office da emissão, né? Fazendo análise de risco, fazendo a parte de emissão e atendimento de chamados para seguro, esse tipo de coisa. E aí, trabalhando na seguradora, eu tive uma coordenadora, uma senhora, e uma colega de trabalho que, naquela época, começaram a falar na minha orelha, olha, você já está com 19, 20, você tem que entrar numa universidade, tem que ter um diploma universitário. E isso foi uma mudança de chave na minha vida, foi a primeira mudança de chave na minha vida, porque na minha família toda não tinha ninguém que tinha um diploma universitário. Ninguém tinha frequentado uma faculdade. E eu fui o primeiro. E muito por incentivo dessas duas pessoas. Ela me trazia folheto, falava, tá aqui, ó, vai lá, aplica, faz o vestibular e vai atrás disso e tal. E eu acabei escutando e decidindo, legal, vou fazer isso. Mas tem que ser o quê? Bom, eu vinha com a carga do Senai na cabeça e eu sempre fui melhor em exatas. Tem que ser alguma coisa na área de exatas, não pode ser em humanas. Porque tinha administração e tal, eu falei, não, eu quero alguma coisa em exatas. E naquela época eu optei por análise de sistemas. Fui fazer uma formação em análise de sistemas. Terminando a faculdade, cara, antes de terminar, faltando 3 meses para terminar, naquela época a demanda profissional de tecnologia já era alta. Então eu consegui uma oferta de trabalho. E aí a oferta de trabalho, o salário era extremamente superior ao que eu tinha como securitário no Unibanco. Se eu migrasse de área no Unibanco para eu chegar no salário que estava sendo oferecido, ainda não levar anos para isso acontecer, eu acabei saindo do banco. Eu saí do banco, saí da seguradora e fui trabalhar numa consultoria como analista de sistemas. E, cara, essa consultoria foi uma escola, porque eu passei por diversas áreas. Entrei como analista, fui desenvolvedor, fiz programação em Java, análise de sistemas para sistemas bancários, polícia militar, Natura, vários tipos de segmentos de empresa, né? E passei por várias funções. Então, primeiro como analista, como desenvolvedor, passei para arquitetura de soluções, então olhando já como um todo, arquitetura de soluções sistêmicas. Fui coordenador, gerente de projeto, liderei a área de pré-vendas. E aí eu recebi uma oferta para sair dessa empresa, passei por uma empresa mexicana, a Softec. A primeira foi a Politec, né, que hoje no Brasil ela é a Indra, foi comprada por essa empresa espanhola. Passei pela Softec, que é uma empresa mexicana, liderando projetos para clientes como a Rede Globo. Então trabalhei com o sistema de grade de programação da Rede Globo. Venda de merchandising, esse tipo de coisa. Fiquei 1 ano nessa empresa e fui convidado para trabalhar na Fujitsu. Aí na Fujitsu eu entrei pela área de qualidade e processos de software. A empresa estava buscando desenvolver essa área. E, de novo, mesma história, né? É interessante que eu sempre entro pela área técnica e vou migrando gradualmente para a área comercial. Porque eu tenho uma coisa comigo que eu acredito desde sempre. Tecnologia não precisa ser complexa. A tecnologia tem que ser acessível. A gente tem que transformar a linguagem de tecnologia em algo acessível para todo mundo, porque ela está na vida de todo mundo. Simplificar, né? Simplificar, cara. A gente tem que explicar as coisas de uma maneira simples. E sempre teve essa coisa de que o cara que mexe com tecnologia é o cara da salinha que ninguém entende ele. É o nerd que não dá para acessar. Tem que dar comida debaixo da porta para ele, não interage com ninguém. Água e comida por debaixo da porta, porque o que ele fala ninguém entende. E eu sempre tive essa facilidade de explicar as coisas de uma forma que fosse inteligível por pessoas que não são de tecnologia. Então eu sempre acabava sendo puxado. Entrei pela área de processos, passei para pré-vendas e aí acabei tendo uma possibilidade, uma oportunidade de liderar todo o time de vendas da Fujitsu na América do Sul.
que é o que eu fui fazendo até maio agora desse ano, né? Uhum. E vamos lá, né? Tivemos pandemia, né? Acho que foi um desafio para todo mundo, né? Como que foi para você nessa fase liderar a sua equipe? Né? Eu sei que liderar pessoas já é não vou falar que é um desafio, né? Mas eu não vou falar nem que é um desafio, nem que é uma arte, né? Mas exige aí eu acredito muito, exige que você tem que estudar, né? Você tem que gostar de gente, né? Para você liderar. Eu não acredito muito naquela liderança impositiva, né? O líder de verdade, as pessoas seguem o líder, né? Como é que foi para você, o Alex, essa época? Cara, para mim foi tranquilo. Eu não, o desafio maior foi ter a distância das pessoas. Mas não a distância, como você falou, não a distância impositiva, aquela distância de fiscalização, esse tipo de coisa. Eu nunca gostei disso. Meu processo de liderança sempre foi diferente. O meu estilo de liderança sempre foi por exemplo, por demonstração, buscar que as pessoas pudessem me seguir porque elas querem me seguir. Elas querem seguir a direção que eu aponto porque elas acreditam na mesma direção. Entendeu? Eu nunca gostei daquele processo de liderança de cobrar o indivíduo, sabe? De ficar fazendo microgerenciamento, esse tipo de coisa. E quando você adota essa postura de confiança, você não precisa estar ali encostando no profissional para saber que ele está fazendo o que precisa ser feito. Você trabalha com meta, trabalha com objetivo. E isso indifere da localização. Eu não preciso estar no mesmo ambiente que essa pessoa para acreditar que ela está fazendo isso. Então, eu sempre busquei esse estilo de liderança por elo de confiança. Então, quando chegou a pandemia e todo mundo teve que ficar isolado, cada um para o seu lado, eu tinha certeza que a minha equipe ia continuar funcionando. Porque eu sempre busquei fazer isso mesmo trabalhando no presencial. De não cobrar horário e cobrar objetivo. De não cobrar o cara estar presente lá no escritório 8 horas da manhã e sim que ele trouxesse para mim o fechamento do contrato. Que é o mais importante. A gente trabalha por isso. A gente não trabalha por 8 horas no escritório. A gente trabalha pelo resultado final. Então, quando a pandemia veio, na verdade, o que eu mais senti falta foi da convivência. Mas não do aspecto de dificuldade de liderança. O que trouxe foi, assim, uma série de dificuldades em relação ao trabalho em si, né? Porque para a gente que trabalha na área comercial, trabalha com relacionamento, tudo ficou um pouco mais complicado no começo. Você lembra, cara, tudo por videoconferência, mas a gente chamava de videoconferência por um detalhe, porque ninguém abria a câmera. Isso aí. Todo mundo tinha receio de abrir a câmera, era a audioconferência. E a audioconferência é complexo, porque a gente aprende que em processos de negociação e conversa, você tem que ler a pessoa. Tem que ler a pessoa, tem que ver, não? Tem que ver. E aí a gente teve que começar a aprender a ler entonação de voz, cara. Nossa, olha só que ciência. É complexo para você entender. Legal, como é que está sendo percebida a ideia? Você passa de uma leitura corporal para ter que entender entonação de voz e entender tempo de resposta, esse tipo de coisa, para começar a perceber se estava funcionando ou não. Né? Entendi. E diz uma coisa, é interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. E eu tô, assim... No começo era exatamente isso, né? As pessoas com câmera fechada, e era uma audioconferência, uma coisa que a gente... Enfim, né? É difícil para quem é de vendas, que eu preciso conversar com você, preciso ler você, ver sua expressão facial, né? O corpo fala, não é isso? Exato. E para você desenvolver isso daí, né? Só com áudio, entonação de voz, né? Isso aí é um desafio, né? É um desafio enorme, porque o nosso sentido mais aguçado que todo ser humano tem é a visão, né? A visão tá ali, você tá vendo as coisas acontecendo. Só que aí a gente tem que parar e voltar lá atrás assim, cara, tem que ouvir com muita atenção. Por quê? Porque você vai pegar exatamente isso. É a entonação, é o tipo de resposta, a resposta em si. Então você vai ter que começar a ler nas entrelinhas. O que é que voltou de resposta? Legal. Mas o que essa pessoa quis dizer com isso? É exatamente a informação que veio ali encapsulada? Ou você tem algum outro interesse ali associado? Então passa você a ter que desenvolver uma sensibilidade muito maior nas relações. Então eu vejo que durante esse período da pandemia, uma das coisas que aconteceram para quem trabalhava com essa questão de relacionamento é que essa percepção, para esses profissionais que perceberam isso, essa percepção ficou muito mais aguçada. Muito mais aguçada, de tentar entender o que não veio explícito na frase. Qual é a necessidade real?
qual é o objetivo disso? Aonde essa pessoa que está do outro lado negociando contigo quer chegar? Porque se você não entende esses aspectos, dificilmente você vai sair com um resultado positivo de um processo como esse, né? Então, é um exercício de longo prazo, exige muita paciência e tem que saber ouvir muito. E eu fico pensando, né, no começo não tinha muita infraestrutura. Depois as coisas vieram, né? Enfim, foram crescendo e tal. E como que você faz para manter seu time engajado? Dá para sentir que o seu time era engajado, né? Mas qual que... Alguma estratégia, alguma técnica especial? Ou era simplesmente... Ou não é simplesmente, né? Você ser verdadeiro e se fazer ser respeitado, que as pessoas queiram te seguir. Eu acreditava e continuo acreditando em aspectos muito simples. Só que, você já deve ter ouvido essa frase, é padrão, né? Atingir a simplicidade é muito complexo. Então, o que significa simplicidade para liderar para mim? É transparência. A partir do momento que você é transparente com as pessoas, você é genuíno e transparente, elas passam a acreditar na sua palavra. Passam a acreditar nos planos que você está colocando na mesa. Passam a entender que aquele plano tem uma série de obstáculos e dificuldades, mas de maneira clara. Nada daquele tipo de coisa, a meta é inatingível, mas você dá uma maquiada, coloca lá na mesa de um jeito que parece atingível e o cara sai da reunião com aquela percepção, putz, tá tentando me enrolar, né? Tava colocando lá para mim a meta, mas eu sei que eu não vou conseguir. Não, cara, se a meta é muito difícil, é inatingível, coloca isso de cara. Fala. A meta é essa para esse ano, é muito difícil, dificilmente a gente vai bater, mas a gente tem que fazer o possível para tentar chegar lá. E eu tenho um plano para isso. Nosso plano vai ser traçado dessa maneira, executado dessa maneira. Dificilmente vai chegar na meta, mas esse é o plano. Tá claro para todo mundo? E deixa as pessoas também... Uma outra coisa super importante é você ter disciplina o suficiente para incorporar no seu planejamento a opinião de todo mundo que trabalha contigo. Porque o primeiro ponto para um executivo que eu acredito muito é: você não é obrigado a saber tudo. Sim. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a dominar todas as disciplinas e ter a resposta para tudo. Se fosse assim, a gente teria super-heróis. E não é esse o processo. A partir do momento que você assume e entende que você não conhece tudo, que você não domina tudo, você está aberto à colaboração. Porque se você não colaborar, você não vai preencher essas lacunas e não vai conseguir fazer nada. Ninguém faz nada sozinho, né, Alex? Não existe Exatamente, isso. não existe. E você falando da transparência, tem uma cultura que nós implementamos na empresa, né? É engraçado que eu criei esse nome depois de tomar uma garrafa de vinho quando eu estava de férias, cara. Aí que vem as ideias, né? Que é o Triple T. Que eu gosto do filme Triplo X lá com o Van Diesel, né? Triple T. Que é Trust, Truth, Transparency. Né? Verdade, transparência e confiança. Exatamente. Então pensa lá aquele desenho, exatamente o que você falou, a reunião de forecast. O vendedor na pressão te prometendo uma coisa que ele não vai entregar. Você sabendo que ele não vai entregar, mas tá tudo bem, mas ele tá prometendo. Eu coloco lá o número e mando, enfim, para frente. Ou me fala a verdade, porque somente com a verdade a gente consegue resolver o problema. Exatamente isso. Eu só tô empurrando o problema para frente. Mas é exatamente isso. Pô, eu não vou conseguir cumprir a cota do ano. Vamos falar agora aqui, ó, eu tenho 6 meses para trabalhar, para tentar fazer algum plano, para tentar recuperar esse gap que ficou, né? Mas às vezes a pessoa não tem a confiança no líder, ou não é que não confia no líder, mas tem aquele receio de ser, enfim, reprimido. Pô, você não me trouxe isso é ridículo. Não, esse é o número que eu tenho, é aquilo que você falou, mas podemos fazer isso para alavancar isso para atingir esse resultado. Né? Mas para você... E é um desafio para o líder fazer com que a pessoa do time se sinta confortável em falar a verdade. E que ela não vai ser reprimida, repreendida, porque está falando a verdade. Muito pelo contrário. Né? É difícil conquistar essa confiança, você não acha? Isso é muito, muito complicado. Isso leva muito tempo. Não só no ambiente profissional, em qualquer ambiente, né? Para você construir confiança, toma muito tempo. Para você erodir, destruir confiança, é muito rápido.
Mas é o que você falou, você tem que criar um ambiente onde a pessoa tenha essa sensação de, eu não vou chamar de conforto, eu vou chamar de segurança. É segurança. É segurança. Ela tem que se sentir segura o suficiente para expor as ideias de maneira transparente e verdadeira. E para o líder isso é extremamente importante. Você não pode liderar em cima de informação falsa. Terreno fofo, você vai estar pisando num terreno, num campo minado. Por quê, cara? E acontece muito. Na verdade, esse cenário que você descreveu é o que é o mais comum, que é a mentirinha corporativa. É isso aí. É a mentirinha corporativa. Você mente que vai atingir a meta, eu finjo que eu acreditei, eu sei que não vai, mas eu estou fingindo que eu acreditei, passo para frente o número, e aí aquele cenário de mentira corporativa vai permeando todos os planejamentos estratégicos da empresa, e é por isso que depois nada dá certo. Porque não tem essa transparência, né? Não tem essa... A verdade não impera, né? Você não tem a coragem de assumir o cenário real e a verdade do cenário e incorporar isso no plano estratégico. E isso tudo tem a ver com esse ambiente corporativo que muitas vezes não é saudável, né? É viciado. De você tentar apresentar número para o acionista que não vai ser atingido, porque o acionista vai refletir isso no mercado, isso é importante para o mercado. Então é tudo interligado que no final gera esses cenários de planos inexequíveis, né? Mas você acha que dos últimos, sei lá, anos para cá isso não vem melhorando ou não? Ou continua o mesmo, o desenho é o mesmo? Eu acredito que vem melhorando. Vem melhorando por conta de pressão geracional. Por que eu digo isso, né, Jorge? Assim, esse mundo corporativo ele ainda era muito permeado por gerações anteriores de profissionais, né? Eu sou de 75, né? Teoricamente, a minha geração é X. X. Tem X, Y, Z, Millennial. Eu não gosto dessas alcunhas porque eu acho que não definem as pessoas de forma correta, né? Não quer dizer, não é pelo ano que você nasce que as coisas são definidas dessa maneira. Mas assim, você vinha com uma cultura corporativa muito arraigada dessa questão de que esse tipo de mentira corporativa era aceitável. As gerações mais novas, elas passam a ser mais questionadoras. Com mais acesso à informação, com mais acesso a esclarecimento de cenário geral e esse tipo de coisa, as pessoas passam a questionar mais, ou deveriam passar a questionar mais. Isso é um assunto também que eu gostaria de conversar sobre isso. Nem sempre mais informação desenvolve maior capacidade de questionamento. Mas elas passam a questionar, em algum momento, essas decisões, esses planos. E forçam essas lideranças a começar a adotar posturas diferentes. Ou então elas perdem o controle sobre a questão estratégica da companhia. Então, não é que a transparência é importante para manter o time engajado. A transparência é essencial. Se a gente não passar a ter transparência e confiança em estruturas organizacionais hoje, empresas não vão perdurar. Não tem mais espaço para aquele tipo de empresa com liderança impositiva. Eu não acredito mais nisso. Esse tipo de empresa está diminuindo a participação de mercado. Você pode ver que as empresas que têm grande sucesso hoje, as que crescem mais e as que aparecem, têm um modelo de gestão já totalmente diferente. Então tem mudado sim. Mas ainda tem muita empresa tradicional por aí, com gestão tradicional, e ainda vão perdurar aí por algum tempo. Mas acho que assim, né? Cada vez mais a transparência ela vai estar mais evidente. Como você aplica processo de governança, né? Você tem que falar a verdade, não tem como colocar tudo debaixo do tapete, né? Não tem. Eu sei que até na empresa nós estamos abrindo, no começo foi um paradigma, né? Mas até os resultados financeiros para todo mundo na reunião mensal. Não, todo mundo tem que saber. O lucro, a empresa está no prejuízo, sabe? Assim, não, mas isso aí é coisa da alta diretoria. Não. É transparência, é isso que a gente está falando, né? Eu tenho que estar lá no missão, visão e valor. Valor, transparência, isso é transparência. Não é isso? A gente tem que viver os valores no dia a dia. Então, você coloca lá que falar a verdade é valor, você tem que falar a verdade. Se confiança é valor, você tem que confiar, né? Eu sinto e concordo muito com o que você falou, né? A questão geracional, questionar mais, né? Está fazendo com que o modelo, não fala de modelo antigo, mas o modelo tradicional começa a se movimentar, começa a evoluir, não é isso?
É exatamente esse o ponto. Eu acho que você colocou coisas importantes. Mais importante só do que estar lá na missão e valor, você executar isso é essencial. Porque uma ação é completamente diferente do que só uma frase ali, um Uhum. statement. Então, essas novas gerações, elas demandam por ação. Elas precisam ver esses resultados. Eu mesmo sou um questionador desse tipo de situação. Eu não me sinto confortável de maneira nenhuma em trabalhar num projeto ou numa empresa em que eu não saiba qual é a minha contribuição. E a contribuição prática. Eu preciso entender como é que o meu trabalho contribui com esse resultado, positivo ou negativo. Porque só assim eu vou saber qual é o valor do meu trabalho, qual é o valor da minha contribuição. Porque senão você só está ali. Não tem nenhum objetivo, não tem nenhuma missão associada. Entendeu? Trabalhar para não gerar valor deve ser muito triste, cara. Cara, esse fato acho que eu já contei 1000 vezes, vai ser a 1001ª vez que eu vou contar. Assim, o que que é você ter realmente claro, você falou aqui, claro, o seu papel no contexto, né? Qual é a sua contribuição? Eu lembro que eu estava visitando uma colega numa indústria, ela lidera toda a operação, eu estava na sala dela, eu estava tomando café e tal, de repente passa uma senhora no corredor, limpando, limpando, e aí, tudo bem, a gente conversando, daqui a pouco chamou, eu não esqueço o nome dela, porque é Dona Dalva, o nome da minha mãe, né? Ô, Dona Dalva, entra aqui. Aí ela entrou, né? Pô, abraçou. Dona Dalva, tudo bem? Esse aqui é meu amigo Jorge e tal, não sei o quê. Pô, muito prazer e tal. E aí eles fazem lá transporte pneumático. Dona Dalva, conta um pouco pro Jorge o que que a senhora faz aqui. Que que eu, como que eu imaginava a resposta da Dona Dalva? Ah, eu limpo aqui, sei lá, organizo aqui. Ela falou, eu ajudo a fabricar e vender transporte pneumático. É exatamente isso, né? Como assim? Eu falei, mas, tipo, explica, né? Porque assim, ó, vocês estão aqui hoje nessa sala, né, de reunião. E aqui nessa área recebemos nossos clientes. Toda vez que eu deixo essa sala limpa e meu cliente vem aqui, ele se sente melhor. Se sentindo melhor, a chance de eu vender é maior. Sabe as baias, os escritórios? Toda vez que eu limpo a mesa de alguém, ou enfim, a área de trabalho de alguém, a pessoa se sente melhor. Se sentindo melhor, ela produz mais. Falei, isso saiu assim, cara. Sabe? É claro para ela qual que é a importância dela. Não está aqui só para não, porque se eu fizer isso, né? É igual. Quem me contou, acho que foi a. Não lembro quem me contou a história do piscineiro do Cielo. O Cielo foi recordista olímpico, né? Campeão olímpico e tal. Que, ele falava pro piscineiro dele: você não é só um piscineiro, você é um piscineiro do campeão olímpico. Se você deixar a piscina. Quanto melhor você deixar, melhor tá a qualidade da água, mais chance eu vou ter de ganhar e, enfim, competir. E o cara fala, pô, eu sou o piscineiro do campeão olímpico, eu sou, não porque o status, mas eu ajudei o cara a atingir o objetivo dele, eu sou parte da equipe. Muito louco isso, né? Cara, isso é o tipo de liderança que é inspiradora, que é agregadora, que conecta, que insere as pessoas no contexto. É isso que a gente busca o tempo todo. É isso que todo líder deveria buscar. Essas histórias são um exemplo, sim, cara. É o suprassumo, é o objetivo, o Golden Medal lá É. para esse tipo de cenário. De você ter uma pessoa que tem uma atividade simples, dura, mas simples ali no processo, mas que sabe, cara, qual é a importância da atividade dela dentro do contexto geral, porque ela enxerga o contexto geral. Percebe como essas pessoas têm uma visão muito mais ampla do que a maioria da sociedade? De como elas estão inseridas num contexto amplo, que é muito maior do que só aquela atividade que ela está executando. Se você consegue levar isso para os teus liderados, de enxergar o contexto amplo e como o trabalho dela influencia o contexto amplo, cara, a gente está formando pessoas muito, mas muito melhores para todos os âmbitos aí da sociedade. Se as pessoas enxergassem esse contexto amplo na hora de votar, por exemplo, Aham. imagina o cenário que a gente ia ter no Brasil. Educação, saúde, segurança, enxergando o contexto amplo de uma simples ação que vai causar impacto nesse ambiente como um todo. Cara, atingir isso é muito difícil.
É muito difícil. É que eu fico imaginando, né? Porque a tendência na empresa tradicional é viver dentro do silo, né? Dentro do cluster. Exato. Né? E eu sei ali a minha função, o que eu faço ali, o resto não importa. Eu fazendo meu bem feito, dane-se se a empresa atingiu as metas, mas ela não sabe se a empresa não atingir a meta dela, reflete no trabalho dela, na área dela. E a gente vê que por mais que hoje eu tenha ferramentas digitais que me facilitem isso, continua ainda sendo uma prática comum nas empresas, né? Você viver no silo, no meu time aqui, então eu sou do time de vendas, eu sou do time de marketing, eu sou da operação, eu sou de finanças, no final de ninguém se conversa, porque é um empurrando para o outro, não é isso? E eles acabam não tendo a noção da importância que eles têm no contexto. É né? verdade. E como que a gente quebra isso? Né? Como que a gente estoura as bolhas? Um exercício prático que é bem simples, que todo mundo poderia adotar, é se coloque na posição do outro. Empatia, né? Empatia. É simples assim. Ah, legal, você precisa de alguma coisa do financeiro? Se coloca na posição do outro. Se coloca na posição do financeiro. Avaliando o que você está levando para ele como solicitação. Esse é o primeiro passo. Isso vale para qualquer tipo de interação. Negociação, qualquer tipo de interação. O primeiro passo não é avaliar como você vai levar. O primeiro passo é avaliar como a outra pessoa vai receber. E para isso você tem que estar nos sapatos dela. Você senta lá na posição dela e escuta você falando. Como isso vai soar? Porque a comunicação é uma coisa complexa, não é simples, né? Comunicação não é o que eu falo para você. Comunicação é o que você entendeu do que eu te falei. Então, isso você tem que fazer o tempo todo. E quando você faz isso extrapolando o teu silo, você começa a gerar empatia, você começa a gerar uma integração melhor. Você começa a mostrar para o outro que você se importa. E olha só que doido, você falando aqui, parece que eu voltei lá na conversa que eu tive com a Nádia. Sabe a Nádia Andrade, a nossa turma? Sei. Né? Inclusive, o primeiro episódio do podcast foi com ela, né? E a gente falando, ela parece, eu tô ouvindo você, ela falando aqui agora. Que eu tive um insight assim, junto com ela, né? Para ela era claro, para mim, lembra que a gente tava falando dos bastidores aqui, dos insights que... Isso. E você falou exatamente isso, que é de comunicação, né? Que a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E que comunicação é a maior dor de todas as empresas. É a maior dor. Todo mundo sabe que é a maior dor. Mas sabe uma coisa, uma reflexão que eu fiz? Mas a comunicação não está no meu plano estratégico. Não tá. Ninguém coloca como, sabe? Ninguém coloca a comunicação como parte do plano, né? Todo mundo sabe, não, precisa melhorar a comunicação, vamos fazer eventos de team building, vamos fazer um monte de coisa. Mas se não tá, pelo menos foi a leitura que eu fiz, se não tá no meu plano estratégico, não é importante. É um erro, né? É uma falha. Né? E tradicionalmente, ninguém toca nesse assunto. Foi, sabe, um pop-up que veio assim, falei, nossa. E aí, exatamente agora, nós estamos num plano, na fase de planejamento dos próximos 3 anos, comunicação vai entrar lá como, não vou chamar de pilar, mas uma parte importante do meu planejamento estratégico. Isso é extremamente importante. Normalmente, o planejamento estratégico trata a comunicação como transparência ou compartilhamento de informações, mas não a forma como isso acontece. E a forma é extremamente importante. Eu tenho uma prática que é bem simples também, uma outra prática que é bem simples. Na hora de tomar o feedback das pessoas, depois de uma apresentação dessa corporativa, onde resultado é compartilhado, onde metas são compartilhadas, estratégia compartilhada, normalmente as pessoas, os líderes vão na equipe, né, e pedem feedback. O que você achou e tudo mais. Essa pergunta, o que é que você achou, na verdade, ela pode ser formulada de uma maneira diferente, para te dar insights muito mais preciosos se a comunicação foi efetiva. É você chegar no teu profissional, aquele que você confia mais e tal, e pedir para ele o seguinte: explica para mim o que você entendeu. O que você ouviu, o que você entendeu. Nossa, que legal, cara. Porque daí a pessoa vai te explicar o que ela entendeu. Se tiver desvio de entendimento, você vai pegar na hora. Pegou na hora. E a gente não faz isso. Não faz, você pergunta... É tão simples, né? O que é que você achou? O que é que você achou? Cara, legal, legal, vamos, né? Não, explica pra mim o que você entendeu. Por quê?
porque é super importante, precisa estar claro para todo mundo. E é o princípio da comunicação que você falou, né? O que o outro entendeu? Pô, uma baita reunião, explica, eu sou transparente, mas será que ele realmente está entendendo, captou a mensagem que eu queria passar, né? Exatamente. Você entendeu o plano? Explica para mim, então. Olha só, cara, tá vendo? É super simples, é uma pergunta simples, mas que assim, abre um horizonte de facilitação para você corrigir, às vezes, os vícios de comunicação, a forma como a mensagem está sendo entregue. Porque um exemplo que você deu é o resultado financeiro. Isso. Cara, se você levar o resultado financeiro do jeito que ele é apresentado numa reunião por um CFO para a empresa como um todo, Não vou entender. ninguém vai entender nada. Pô, um monte de número, não sei. Quem queria lá, né, demonstrativo financeiro? Não, você vai falar em margem EBITDA. Vou falar o que DRE, o que é isso? Acabou. Legal, dorme, né, na reunião. Lucro líquido, lucro bruto. Sabe? Sim, coisa simples para quem está envolvido com números. Agora, para quem não trabalha com isso, ou está muito longe, está longe disso, que a maior parte da empresa não vai entender nada. Não vai entender nada. Quer dizer, você traduzir para a audiência a mensagem. Né? One size does not fit all, não é isso? Never. É exatamente isso. É exatamente isso. É você pegar a sua informação, ela continua sendo transparente, continua sendo a mesma informação, mas você vai empacotar ela da maneira adequada para a audiência. Uhum. E considerando toda a audiência. Você tem que atingir a todos. Volta naquilo que eu te falei. Tecnologia, assim como resultado, como estratégia, tem que ser simples. Porque se não for simples, você não atinge toda a camada que você precisa, que é a empresa toda. E o Alex, falando em tecnologia, né? Você é tecnologia, eu também sou, né? Tecnologia tem que ser simples. Eu acredito muito, né? Que tecnologia, ela não substitui o ser humano, ela ajuda o ser humano a atingir outro patamar. Né? Esse negócio, pô, o mundo vai ser dominado por os bots e o ser humano vai perder o emprego. Como é que você vê isso aí? Não, isso não existe, cara. Isso não existe. Eu acho que nós dois, né? A nossa geração vive uma época especial, cara. Muito especial. Porque a gente vem, desde lá, eu nasci em 75, né? E a gente vem acompanhando a evolução da tecnologia de computação. Desde o nascimento dela, assim, de forma abrangente, disseminada, até o que a gente está vendo hoje e o que vai vir para o futuro. E aí as pessoas pensam em tecnologia como um movimento disruptivo. Na verdade, não é um movimento de evolução natural. As coisas vão acontecendo e vão mudando a forma como o ser humano interage, até socialmente, em função dessas tecnologias que estão surgindo. E está cada vez mais acentuado. E é isso que você falou. Eu vejo a tecnologia como uma forma do ser humano atingir novos patamares. Novos níveis, e não como uma tecnologia substitutiva. Isso não vai acontecer. Eu vejo muito essa discussão hoje falando no entorno de inteligência artificial. Não vai acontecer essa substituição. Não é dessa maneira que a coisa acontece. Na verdade, o que você tem é a tecnologia aumentando a sua capacidade de resolução de problemas, aumentando a sua capacidade de tratamento massivo de situações. Áreas onde você não teria como atuar com o ser humano. Tirando o ser humano de trabalhos que às vezes são perigosos, insalubres. Então, quando eu vejo automação industrial, robotização, você está tirando o ser humano daquela situação ali, por exemplo, de fazer solda automotiva. Quem que gostaria de ficar o dia inteiro fazendo solda automotiva ali, respirando gases e tal? É um trabalho para uma máquina, isso. Não é um trabalho para um ser humano. E aí o ser humano que fazia solda automotiva... Aí entra um trabalho todo de reeducação, de preparação para essa evolução tecnológica, que eu acho que é um desafio grande. Porque à medida que a tecnologia evolui, ela evolui cada vez mais rápido. Então, esse trabalho também de reposicionamento dos profissionais tem que ser cada vez mais rápido. A gente não tem mais tanto tempo como tinha na década de 70 e 80. Mas eu não acredito que tecnologia vem para substituir. Eu sempre vejo ela como um ponto de agregação e incremento. Você me fez lembrar, uma vez eu fiz uma palestra na PUC, né? E é engraçado que o tema era comunicação, mas era comunicação de máquinas, comunicação. E aí veio um pessoal da área de comunicação. Da área de comunicação. Que nada... Aí tinha uma senhora, não sei se ela era uma professora, não sei, da área de comunicação. Já que eu tô aqui, vou assistir essa palestra aí. Aí comecei a falar de robô, comecei a falar de IA, falei um monte de coisa, tal, mas não na tecnologia como substituto do ser humano, né? Enfim, no final, daqui a pouco ela
levantou a mão, tem uma pergunta para fazer. Eu falei, o quê? Você deveria ter vergonha do que você faz. Eu falei, por quê? Porque você está ajudando a tirar o emprego das pessoas e não sei o quê. Sabe aquela demonização da tecnologia? Não sei como que de repente as pessoas veem ou se não é esclarecido. Porque para mim isso está muito evidente que na viagem que eu fiz para a China, eu cheguei lá no diretor de operação de uma multinacional brasileira que está lá. Eu perguntei para ele, olha, hoje, aquelas perguntas que está assistindo, que tá formada já, né? Que pergunta para todo mundo, qual o seu maior desafio hoje aqui na sua indústria, tal, não sei o quê. Ele virou e falou, mão de obra. Eu falei, você está na China. Isso em 2019, você está na China. Como assim? Mão de obra, aqui tem mão de obra. Não, cara, a mão de obra hoje eu só consigo, vem lá do Sri Lanka, vem da Índia, vem... Mas o chinês não. O chinês teve acesso à tecnologia, ele aprendeu que ele não precisa fazer isso. Que ele pode fazer muito mais coisas, que essas coisas operacionais a máquina faz. É exatamente isso. É exatamente Livra isso. o ser humano para atingir um outro nível, não é isso? É exatamente isso. Eu acho que, na minha opinião, é exatamente isso. Você tem especialmente tecnologia, ainda existe, não só no Brasil, mas no mundo todo, um déficit de mão de obra. Aí você vê as pessoas discutindo se inteligência artificial generativa, se os LLMs, eles vão substituir programadores. Uhum. Isso é uma discussão que existe hoje no mercado e não vão. Na verdade, o que a LLM vem ajudando os programadores é aumentar a produtividade para fechar o gap que existe hoje de mão de obra. Então você pega um profissional que pode produzir 40% mais, na verdade não está tirando 40% de emprego de outras pessoas, ele está cumprindo com um gap que já existe no mercado. Fechando o gap ali, só Fechando o isso. gap. E isso vai continuar acontecendo. E aí o ser humano tem que se preocupar com habilidades onde a tecnologia não vai entrar. Porque, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, o entendimento, né? Você ir até um usuário e entender qual é a sua necessidade, o que você quer no final. Lembra lá que eu comentei sobre entender as nuances do subjetivo? Uma inteligência artificial não faz isso. Não faz. Você precisa de um ser humano fazendo isso para depois usar uma inteligência artificial no suporte ao desenvolvimento do que é o seu pedido, em termos de aplicação e solução. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, você não vai conseguir expressar para mim em palavras tudo o que você quer. Vai ter muita coisa que você vai expressar de forma subjetiva, eu vou deduzir e vou levar para você, olha, era isso aqui? Isso é uma habilidade humana, ainda. E a inteligência artificial vai me ajudar a construir isso para você mais rápido. Então, você percebe, a atividade do ser humano é aquilo que a gente está falando, ela evolui, sobe um patamar. Não é só mais um datilógrafo de código, um codificador. Você passa a ter uma pessoa que vai estar trafegando em áreas de negócio, programação e tudo mais. Isso vale para todos os segmentos. Você pegar a indústria de manufatura básica, como a gente falou de robô de solda, as máquinas de solda para placas eletrônicas, esse tipo de coisa que, sim, é uma evolução natural. E esses profissionais que estavam envolvidos nesse tipo de atividade vão migrar para outras atividades onde a interação humana ainda é muito mais importante, precisa de qualificação para essas pessoas. Então, isso é extremamente importante. Uma parte do gap de mão de obra que existe é por qualificação. E aí a gente volta nos pilares básicos de desenvolvimento, né? O que é necessário numa nação bem desenvolvida? Educação. Educação de base, educação técnica, formação superior, toda a cadeia. E sabe, eu tenho uma teoria que é o seguinte, né? Hard skill, o bot vai fazer. Soft skill, nunca. Isso é nosso. Exatamente. Como eu sou fascinado por tecnologia, eu não vou afirmar que o soft skill um dia alguma tecnologia não possa fazer. Mas hoje a realidade é essa. O hard skill, tecnologia pode ser desenvolvida e treinada para executar. Porque ela é precisa, ela é binária. Agora o soft skill, que é subjetivo, é analógico, interpretativo, como é que eu vou fazer isso? Não dá, é difícil. É difícil. Agora hard skill, sim. É aquela história da planilha Excel. Produção de texto, planilha Excel, até produção de imagem hoje. Cara, as LLMs estão extremamente avançadas. Eu sou usuário de Midjourney, de ChatGPT. Eu gosto dessas coisas e
Assim, o que elas fazem, assim, é inimaginável. E é engraçado, porque tem coisas que eu, meu Deus, eu não consigo fazer. Agora ele me faz pra mim, cara. Que eu não consigo fazer, eu não tenho paciência. Sabe? Eu vou gastar lá uma hora pra fazer um troço desse. Cara, um LLM faz pra mim rapidinho. Pô, tá aqui, ó. Pronto. Exatamente. Quer dizer, ele livrou meu tempo. Um negócio que pra mim ia ser maçante, que não ia usar nada do meu potencial pra desenvolver, ia só me tomar tempo, né? Ele faz pra mim. E muito É rápido. muito rápido. E ainda com uma gama de opções, É, né? exatamente. Não Você- gostou? Vamos É, agora sim, ó. o que você quer mudar? É. Muda em 30 segundos. É. É exatamente isso. É o tipo de tecnologia que ajuda você a ser mais produtivo. É isso aí. E aí, ser mais produtivo, muitas vezes, pode significar uma coisa interessante. O tempo que você ganhou livre não precisa ser ocupado exatamente com novas atividades. É o tempo que sobrou livre para você ter de ócio, porque é no ócio que você vai ser criativo. É ali que você pode ter os seus insights Aham. e as suas novas ideias para saltar de patamar. Então, esse tempo livre, essa produtividade adicional, não é só para você apertar mais parafuso. É para você pensar como é que a gente tem que fazer daqui para frente. E volta naquilo, né? Porque se você cobra. Ah, meu, você tem que trabalhar das 8 às 5, então das 8 às 5 você tá lá na mesa. Versus, eu cobro resultado. Cara, o cara fez lá o trabalho em 2 horas, as outras 6 ele tá pensando como é que vai melhorar. Exatamente. Ele não tá naquela, eu tenho que apertar o parafuso em 8. Não. Cara, você tinha que apertar 10, já apertou seus 10. E agora? E agora? Agora você vai usar o seu tempo livre para pensar e ser criativo. E o cara só Pra consegue trazer- se tiver na descompressão. Não é isso? Exatamente. Para ter inovação, você É. tem que ter tempo. Inovação não surge na pressão. É muito raro. Pode surgir? Pode. Mas o mais comum é que a inovação surja num ambiente onde você não tem essa pressão. Onde as pessoas tenham liberdade para ser criativa. E para você ter liberdade para criatividade, precisa de tempo. De tempo. Precisa de tempo. Como é que eu faço esse tempo? Exatamente. Sendo mais produtivo. Sendo mais produtivo. Tirando o quê? Tirando o que é automatizado, o que é repetitivo É isso da aí. sua frente. Tira isso da sua frente. Foca no que é importante. Quando a gente fala que tecnologia tira o trabalho maçante da frente e libera você para assunto estratégico, é isso. Na verdade, ela te libera tempo, que é o ativo mais precioso que você tem na sua vida. Você precisa de tempo. E aí uma forma de... tempo, eu não tenho mais que 24 horas no dia, mas eu consigo o quê? Ser mais produtivo, otimizar as coisas e aí ter mais tempo para fazer coisas que são importantes. Gastar o seu tempo pensando na evolução. Pensando no plano estratégico. Pensando no que poderia ter sido diferente. Aquelas análises de resultado, né? Legal, ganhei um negócio, deixa eu analisar o que deu certo. Perdi um negócio, deixa eu analisar o que não deu tanto certo. Para isso precisa de tempo. Para você analisar os dados e pegar os insights ali. Que tipo de ponto na negociação de preços que aconteceu que foram cruciais ali para a gente não fechar? Foi só o preço? Ou foi a forma como eu apresentei? Ou foi a forma como o cliente recebeu essa informação? Faltou justificativa de valor agregado? O que aconteceu? Por que a pessoa do outro lado não se convenceu? Qual era o ponto? O que a pessoa do outro lado tinha como objetivo que eu não consegui ler? Isso você só consegue parando com tempo para analisar e tirando todas as distrações que você pode ter da pressão do seu trabalho repetitivo ali do dia a dia. É interessante, né? Porque às vezes no meio do nada, assim, do dia, eu saio pra fazer uma coisa nada a ver. Cara, preciso tomar uma decisão, cara. Cara, saio pra andar de moto. Pô, mas você vai andar de moto no meio do dia de trabalho? Não, cara, eu preciso descompressar. É 1 hora, eu vou e volto. Pá, acerto na veia que eu tinha que fazer. Porque você foi fazer o quê? Você foi comprar o seu tempo. É. Você foi negociar com você mesmo e comprar o tempo que você precisava para uma decisão complexa. Você foi limpar a sua É mente, isso aí. deixar o cenário em branco, claro, ali terreno limpinho. Aí legal, agora eu vou começar a colocar as pecinhas ali nesse terreno em branco, sem ruído, sem pressão externa, para começar a olhar o terreno de fora. Eu sempre falo com as minhas equipes o seguinte: tem uma decisão difícil para tomar? Sai de dentro da caixa. Por quê? Porque você está ali dentro do ringue brigando com o seu problema. Sai de lá. Dá um passo para fora e olha de cima. Olha o problema de fora. Esquece que você está inserido ali.
olha de fora. Tá difícil fazer isso? Pede uma opinião. Não para decidir no teu lugar, mas para te dar um outro ponto de vista. É isso aí. Se for possível pedir uma opinião de uma pessoa que você sabe que vai ter um ponto de vista diferente, divergente, faz isso. Te obriga a olhar as coisas por outro ângulo. Mas é engraçado, você fez me lembrar agora, né? Eu trabalhava numa outra empresa que tinha lá dentro, tinha um curso de enfermagem. Né? Dentro da indústria, tinha lá um setor lá, e tinha uma árvore embaixo que tinha uma mesa, onde as estudantes de enfermagem, elas lanchavam lá, tá? Do lado de fora, imagina uma árvore do lado de fora e tal. E dentro da empresa tinham várias salas de reuniões e tal. E quando era uma reunião muito importante, assim, quer saber? Vão lá para as árvores das enfermeiras. Legal. Mas parecia que era um outro ambiente em que as coisas fluíam, as conversas... Eu não sei o que mudava. Se eu levasse lá para a sala de reunião normal, ia ser uma coisa tensa. Levava lá para a árvore abençoada lá, eu não sei, você tira do ambiente, sei lá, é a mesma coisa, mas você tira do ambiente, dá uma relaxada, dá uma quebrada, não sei, torna leve, né, enfim, era uma outra pegada, né? É um pouco daquilo que você falou, né? Você tá ali no meio do... Ó, como é que a gente faz para sair um pouquinho de fora daquilo para poder ver de uma outra perspectiva? Não é isso? Assim, essa sua história me remete a uma coisa interessante também, né? Algumas pessoas funcionam por gatilho. A partir do momento que você pegou e trocou o ambiente, isso é um gatilho. É o gatilho que foi startado ali para dizer agora, ó, a discussão, toda a análise, todo o mindset das pessoas, todo o comportamento vai mudar porque foi acionado o gatilho. Qual é o gatilho? Mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Tira a pessoa daquele ambiente e coloca em outro. É igual eles falam, evento corporativo faz no hotel. Tira da empresa. Tira da empresa. Leva lá pro hotel. Exato. Porque quando você... Bom, nós somos seres humanos. O ser humano vai ser condicionado pelo ambiente. É condicionado pela situação. Então, a partir do momento que você trocou o ambiente, você tirou aquele fator condicionante. Então, troca o ambiente. Então, a arvorezinha das enfermeiras ali era exatamente isso. Ali você já tinha criado uma cultura de condicionamento, dizer que aqui é um ambiente neutro, aqui é um ambiente de paz, aqui é um ambiente onde a gente vai poder trocar nossas ideias fora da pressão corporativa. É aqui que as coisas são decididas de verdade, porque aqui todo mundo pode falar. O que se fala aqui não volta para cá. O que volta daqui para cá são as decisões. É isso aí. Não o que foi discutido, mas só as decisões. Então, você cria essa facilidade. E isso é extremamente importante. O que você falou de evento corporativo, todo tipo de situação. Até com os teus filhos, se você fizer isso, funciona. Ah, tá com estresse ali, é aquele ambiente, é a sala, é a cozinha. Tira dali. Tira dali e leva para o quintal. Muda o ambiente. Tira da onde o ponto de estresse está acontecendo. Leva para outro ambiente, legal. Uma parte do seu problema você começou a resolver. Não vai resolver tudo. Mas uma parte você começou a resolver. Mas sabe uma coisa que eu pensei que agora? Vamos fazer um evento de team building, vamos trazer todo mundo aqui para a empresa e tal. Não, mas vamos aproveitar que a gente já tem a sala aqui, já tem o refeitório aqui, e para nós reduzirmos os custos. Economia burra. Porque eu tô reduzindo o custo ali no curto prazo do evento, mas eu tô deixando de ganhar do outro lado. Você tá limitando a efetividade. Então, assim, você fez um investimento para ter um evento de team building, um evento para engajar as pessoas e tudo mais. E aí você faz em company ali, pensando em custo, só que você não leva em consideração qual é o impacto que você vai ter na efetividade desse evento. E aí é um pouco mais complexo, é bem mais difícil de medir essa efetividade, mas se tivesse como montar um indicador de efetividade por real gasto nesse evento, você ia perceber que se talvez fizesse ele num outro ambiente, a efetividade seria muito maior e você teria investido o seu dinheiro de uma maneira muito mais inteligente do que você ter feito isso dessa maneira. Sempre voltando aí para onde? Para racionalidade, para número. Eu gastei meu dinheiro, legal, economizei, mas não foi tão efetivo. E acontece muito, né? Esses eventos de team building,
Porque está dentro do ambiente corporativo, a primeira coisa que acontece é o seguinte, se o celular tocar, a pessoa sai. Sai, ou tá lá. Ele tá num treinamento, chama ele lá para ele vir, que ele precisa decidir, é importante. Não foca. Pô, mas aqui você investiu nisso. Você está gastando dinheiro para desenvolver as pessoas. Será que, cara, 1 hora vai mudar o curso de uma negociação? Não vai. Uhum. Não vai. Se for um contrato, ninguém decide um contrato enorme em 1 hora. Não existe isso. É tão importante para você não ter 1 hora livre? E é engraçado, às vezes nós temos dificuldade para priorizar a prioridade. Não é isso? E aí você permite que os outros priorizem para você as suas prioridades. Não é isso que acontece? É complexo, né, cara? Você definir o que é prioritário. A maior dificuldade é você definir o que você não pode fazer. Mas precisa. Você precisa definir o que você não pode fazer. Tirando da frente o que você não pode fazer, você fica com uma lista mais enxuta para você definir o que é prioritário para ti. Agora, nessa relação com outros que você colocou, é mais complexo ainda. Porque você fica naquela pressão de relacionamento. Legal. Para quem eu posso falar não e para quem eu não posso falar não. Porque decidir negar um atendimento ou negar uma ajuda, esse tipo de coisa, é importante para você manter o teu foco e conseguir entregar tudo que você tem que entregar. Só que como você decide se o Jorge, a Vanessa, o Nicolas, quem é o mais importante, não em termos de pessoa, mas em termos do que está sendo pedido? De novo, volta naquele ponto. Eu vou ter que me colocar no lugar de cada um, entender a demanda de cada um, para conseguir entender qual a importância para decidir, legal, eu vou negar tudo, eu vou fazer o atendimento para o Jorge, vou ajudar o Jorge, porque a situação dele é assim. Você vai ter que entender em mais detalhes. Vai ter que ter essa sensibilidade. E mais importante do que definir quem eu vou ajudar, é também definir como é que eu vou me comunicar com as pessoas que eu não vou ajudar para manter as pontes. Mas sabe uma coisa que eu estou pensando aqui, Alex, ouvindo você falar, muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em afinidade. Sim. E não exatamente na urgência daquilo que, enfim, eu estou priorizando de forma incorreta. É uma armadilha isso aí, né? Depende. Aí entra um outro aspecto que eu aprendi muito no ambiente corporativo. Nem toda decisão é binária, nem toda decisão é mecânica, nem toda decisão é tomada dessa maneira, como eu te coloquei, quando você avalia os aspectos para tomada de decisão. O ambiente corporativo tem muita política. Sim. E muitas vezes a decisão que você toma está amarrada com aspectos de afinidade e política, porque é importante naquele momento. E isso vai se sobrepor em relação à decisão racional. Mas tem uma explicação. Esse é o ponto importante. Mesmo que a decisão seja tomada por afinidade ou política, ou por algum interesse que não se baseie numa quantificação, ela tem que ser explicável. Senão não tem sentido. Mas existe sim essa decisão por afinidade. Vai sim existir um momento em que eu vou ajudar você, porque é importante não só para você, mas para mim também. Na relação do ganha-ganha, do troca, entendeu? De a gente poder ter um desenvolvimento ali, de repente de carreira, que é mais importante eu ajudar você em detrimento de uma outra pessoa. E você acredita que quanto mais você escala, mais você entra na esfera política das empresas, mais você toma decisão desse jeito. Seria isso? Isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma. Quanto mais você escala, maior é a quantidade de decisões políticas que você tem que tomar. Só que aí que está uma armadilha desse mundo executivo, desse mundo de decisões que você passa a tomar a partir do momento que você escala. Se você se deixar tomar pelo ímpeto de só tomar decisões por afinidade e por política, você vai ser um péssimo líder. Sim. Porque você vai deixar de perseguir os objetivos e a essência do que é o teu trabalho na corporação para inspirar toda a tua equipe e os liderados, e você vai passar a ser taxado só como aquela pessoa que toma todo tipo de decisão em benefício próprio. É isso aí. É o oposto do líder. É o oposto do líder. Não serve o time, serve a ele mesmo. Exatamente. É exatamente isso. Então você tem que se policiar o tempo todo, porque a decisão política é importante, mas ela tem que ser extremamente limitada.
ela não pode estar permeando todas as suas decisões. Afinidade política não pode estar permeada em todas as suas decisões. Tem que estar lá como um parâmetro, mas ela não pode ser o dominante, né? E uma coisa importante sobre isso também é o seguinte, essas decisões por afinidade política, algumas vezes, e o bom líder tem que levar isso adiante, que deveria ser a maior parte das vezes, é em benefício de comunidade. É em benefício de equipe, não em benefício individual. E o Alex, a gente está se encaminhando para o fim, né? Se deixar, a gente vai embora na conversa, certeza, né? Mas conta aí, né, para quem está aí acompanhando nosso podcast, né? Os líderes, tanto os líderes novos quanto aqueles que já são mais experientes. Eu sei que não existe um manual Alex de liderar pessoas, né? Nem a fórmula mágica, isso é impossível, né? Isso é uma combinação de coisas que você viveu, né? Que você estudou e que você aprendeu. Mas o que você daria de dica aí para quem quer se tornar um líder melhor, principalmente nesse momento agora, né, de tecnologia, né? Aquele negócio que tecnologia tá aqui para nos ajudar, para nos tornar seres humanos melhores, né? O que você teria de dica? Bom, o primeiro ponto é exatamente isso que você falou, é sobre a tecnologia. Os líderes têm que entender que a tecnologia ela existe, ela está permeada na sociedade, ela vai continuar evoluindo e num ritmo exponencial, absurdo, que as pessoas que a gente lidera vão ter contato com essas tecnologias até mesmo fora das corporações, muito antes do que dentro das corporações. Então, tem muita empresa, por exemplo, que não deixa o uso do chat GPT ainda, mas as pessoas estão usando fora. Elas já estão usando no dia a dia. Então, entender que isso vai acontecer, entender como incorporar isso dentro do processo de liderança de uma maneira tradicional, uma maneira natural. É um processo evolutivo. Entender que ela veio para beneficiar e não para atrapalhar. E como fazer com que as pessoas façam uso consciente disso. Então, eu acho que um primeiro ponto seria ajudar as pessoas a lidar com tecnologia. Então, você como líder não pode ser um avesso à tecnologia. Você tem que gostar de tecnologia. Não precisa ser especialista, mas você não pode ser uma pessoa que seja contra isso, porque é uma tendência e não vai mudar. Transparência, como a gente falou muito aqui sobre isso, transparência e confiança, gostei dos seus 3 T's. Triple T. Triple T, fantástico, é exatamente isso, cara, é transparência, é confiança, isso precisa existir dentro da conversa, conversas corajosas, né? Você ter coragem de conversar sobre verdade, sobre o que está acontecendo e mostrar para as pessoas isso. Mostrar que você também não tem todas as respostas. E você nem quer ter todas as respostas. Você precisa delas ajudando a construir um caminho. Você vai mostrar o norte, a direção. Essa é a função do líder. A função principal do líder, uma coisa que eu gosto demais e eu sempre falava para a minha equipe, sempre falo para as minhas equipes, o meu trabalho aqui é tornar a tua vida mais fácil. O meu trabalho aqui é aliviar a carga do teu trabalho. É te mostrar os caminhos por onde você vai chegar nos teus objetivos de maneira mais simples. É te guiar. Não mandar você fazer as coisas. É simplesmente simplificar a sua vida. É um líder que está ali para servir. É um líder que está ali para orientar. E isso tem que acontecer o tempo todo. Tem que ser genuíno. Então, é parar um pouquinho, tirar um pouco o crachá, né? E se colocar no lugar do próximo, do outro, do cara que está sendo liderado por você. Entender as dificuldades dele, entender as dificuldades do seu par, entender as dificuldades do seu líder, que muitas vezes você está respondendo para uma outra pessoa. E você saber conciliar tudo isso de uma maneira natural, leve, sem estresse, sem pressão. Tentar diminuir a pressão no ambiente. Com menos pressão e mais transparência, as pessoas têm uma visão mais clara de objetivo e do que elas têm que fazer. Eu acho que isso é o básico para todo o processo de liderança. E a tecnologia no meio disso serve para ajudar no que a gente conversou. Aumentar a produtividade para te salvar tempo. Para que você pense de forma clara e tome as decisões de maneira racional. Sempre usando a tecnologia ao seu favor. Acho que isso é o ponto-chave principal. Cara, gostei. Menos pressão e mais transparência. Acho que eu gostei disso daí. E obrigado, Alex. Pô, tô muito feliz. Papo muito legal aqui. Pô, foi legal, um prazer falar contigo aí. Né? Vamos ter aí a versão 2, a V2 do podcast, né? Segundo episódio, continuidade, né, da conversa com o Alex. Muito obrigado aí. Agradecer por você estar conosco aí.
Não, eu que agradeço de novo, Jorge, a oportunidade incrível, trocar aí experiência, história e um pouquinho da minha trajetória com você. E na V2, a V2 a gente pode falar um pouquinho mais hard de tecnologia, vamos falar aí de computação quântica, de algumas coisas que a gente não... Vamos pro hard. Vamos pro hard, é legal. Show de bola. E você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigado, né? Você que acompanhou o podcast One on One, esse episódio com o Alex, uma conversa muito legal. O meu muito obrigado. Se você ainda não segue a FIA Pro Futuro nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, siga FIA Pro Futuro. Os melhores MBAs do Brasil estão na FIA Pro Futuro. E até o próximo episódio do podcast One on One com Jorge Rosa. Tchau!